Tem coerência na matemática se todo número elevado a zero for 1. Por exemplo, 5 a 0. 5 a 0 é o polinômio de grau zero, né? Eu escrevo só 5. Aqui provou, mostrou que A elevado a zero faz sentido ser 1. Agora, A elevado a 1 é A, é o próprio número. Quando eu tenho N fatores, o N inteiro, tá? Que é o N natural. O N natural e N maior do que 1, é só multiplicar A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. É um jeito de eu escrever a definição de A elevado a N. Agora, isso é fácil. Agora, quando for menos N, ou seja, elevado a expoente negativo, é 1 sobre A elevado a N. Depois tem expoente fracionário e racional ainda. Então, o que acontece se eu tiver elevado a menos N? Eu inverto. Então, veja bem. O que é 5 elevado a menos 2? É 1 sobre 5 elevado a 2. Então, quanto que é 5 elevado a 2? Então, é 1 sobre 25. Nesse caso aqui, é 1 sobre 4 terços elevado a 2. Certo? Mas quanto que é 4 terços elevado a 2? Não é 16 nomes? Agora eu não estou dividindo duas frações? Divisão de fração, como é que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Então é 9/16. Mas presta atenção. Não era mais fácil só inverter 4 ao quadrado por embaixo e 3 ao quadrado por em cima? Eu posso fazer isso direto. Ó. Se eu quiser fazer direto, eu fazer 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Certo? Entenderam isso? Se esse aqui não der para simplificar, esse também não vai dar. Então você não precisa nem preocupar. 4 terços não simplifica, 9/16 também não. Então vamos fazer algumas. Quanto que é 7 elevado a menos 1? 1 sobre 7. Certo? Simples, não é? Quanto que é 6 elevado a menos 2? Quanto que é 6 elevado a 2? Então que é 1 sobre 36. Agora, quando for elevado a menos 2, eu vou inverter. Eu vou inverter. Se é par, é sempre mais. Eu vi gente confundir isso na prova. Se é ímpar, é o sinal do número ali. Tá? Quanto que é 1 ao quadrado? E 3 ao quadrado? Então isso aqui vai dar mais 9 sobre 1, 9. Certo? Então é só inverter. Bom, aqui isso é número misto, concorda? Número misto eu tenho que transformar em fração. Vamos copiar e pôr menos 3 ali. Então vou copiar, vou transformar em fração. Não sei se vocês lembram, mas eu vi o passado inteiro e 2 terços, só 1 vezes 3. 3 mais 2, 5. Então é 5 terços. Tá? Então 1 inteiro e 2 terços eu faço assim. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5 terços. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 ao cubo por embaixo e 3 ao cubo por em cima. Aqui é menos ou mais? É menos? É ímpar? É negativo? É menos? Menos. Por quê? Porque não tem, o sinal ali é mais, não é? Então não tem como ser menos. Você não pode surgir o menos do nada. Se aqui tem mais e está elevado a 3, esse menos aqui só significa que eu vou inverter a fração. Depois que inverte, vira positivo. Na realidade, depois que inverte o 3 vira positivo. Que eu já vou fazer direto. Só que aqui eu não preciso nem inverter, porque eu já faço assim, ó. 5 ao cubo, 3 ao cubo. 3 ao cubo, 27. 5 ao cubo, 125. Tá? Então, se fosse menos, por exemplo, menos 2 terços elevado a menos 3. Aí sim, Mariane, como eu tenho aquele menos, aí sim, menos 2 ao cubo, 8, 3 ao cubo, 27. Entenderam que é só inverter? Isso é importante, muito importante e é simples, tá? Agora vamos operar com potência de mesma base. Vamos operar com potência de mesma base. O que eu faço quando eu estou multiplicando potências de mesma base?
Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 4 é quanto? Estou devendo 3 o barraco da esquina. Vou lá com 4 real. Vai me sobrar 1. Tá? Agora tem que prestar atenção nisso daqui. Porque muita gente faz menos 2, menos 4. Isso aqui não é uma divisão? Na divisão eu faço o quê? Conserva a base e... então eu vou subtrair menos 2 de menos 4. Você concorda que menos 2 menos 4 menos 2 mais 4? Então aqui é 6 elevado a menos 2 mais 4, 2. Certo? E quando é potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Tem que prestar atenção em duas observações. Se eu tiver assim, ó, 5 ao quadrado elevado a 5, aqui eu multiplico. 2 vezes 5, 10. Mas se eu tiver assim, ó, eu tenho que elevar 2 à quinta. 2 à quinta é quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Tá? É muito importante entender a sequência. Entender essa sequência. Agora, por que isso aqui é verdade? Porque isso aqui é coerente com as propriedades da potência. Essas aqui que eu falei para vocês. Não são só essas, tá? Tem mais duas. Uma diz o seguinte. Se eu tiver multiplicação de potência, isso aqui eu posso fazer mais um produto, o quadrado do produto. Eu posso fazer assim. Certo? De acordo? Se eu tiver assim, eu posso fazer assim? Agora, e se eu tiver assim? Eu posso fazer assim? Não, isso aqui é diferente. Tá? Aí tem que somar. Teria que fazer o quadrado primeiro mais 2 vezes. Ou somar se der. 10 ao quadrado, 100. Mas, pelo que eu expliquei a aula passada, quando eu tenho o quadrado, a soma não é igual a soma dos quadrados. Essas duas propriedades valem. Em geral, os professores vão escrever em linguagem mais técnica para vocês. Linguagem técnica é assim. Ó, P1, propriedade 1 da potência. A elevado a m vezes A elevado a n é A elevado a m mais n. P2, A elevado a m dividido por A elevado a n é A elevado a m menos n. Que detalhe que eu tenho que observar aqui? Que detalhe que eu tenho que observar? Isso aqui vale sempre? Não pode ser 0A, tá? Não existe divisão por 0. Propriedade 3. Se eu tiver A elevado a m elevado a n, isso aqui é A elevado a m n. Certo? Propriedade 4. Se eu tiver A sobre B, A vezes B elevado a n, eu posso distribuir os n. E propriedade 5, se eu tiver um quociente, eu posso fazer A elevado a n sobre B elevado a n. Certo? Então vocês têm que observar essas propriedades. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O que acontece com as potências de 10? Vocês já sabem que 10 elevado a 0 é quanto? E 10 elevado a 1 é 10, concorda? E 10 elevado a 2 é 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão. Não, 10 milhões. Certo? Vocês sabiam que isso daqui, tem vários textos aí na apostila que falam de números grandes, para a gente introduzir notação científica. Vocês sabiam que inventaram até números, por exemplo, 10 seguidos de 100 zeros? Tem um matemático chamado Edward Kasner que criou um número assim, 10 seguidos de 100 zeros. Uma criança de 8 anos chegou pro tio Edward Kasner e falou assim: tio, eu inventei um número. Ele tinha escrito 1 seguido de 100 zeros. E ele deu um nome para esse número. Quem sabe o nome desse número? Google. Esse número aqui ele chamou de Google. Ah, mas é o mesmo nome do site. Não, o site tem o mesmo nome do número. Então, o Google é porque eles queriam dizer que tem muita coisa lá.
Todas as letras do Google, de todos os sites que estão no Google, e também na Deep Web e tudo mais, não chega nem perto de um Google, tá? O que está no Google é muita coisa esse número. Google é 1 seguido de 100 zeros, tá? Incrivelmente, o menino ainda criou o seguinte: se eu tiver 10 elevado a 1 Google, ou seja, 10 seguido de um Google de zeros, isso aqui chama de Googleplex. Googleplex. Então, é um número bem maiorzão que o Google. Aliás, tem muitas coisas que é interessante. Tem aí alguns textos que vocês podem ler. Esses textos são legais, a gente vai passar muito por cima deles, tá? Mas, falando sobre números grandes. Para o número grande, eu preciso da notação científica. Então, um dos textos que tem aqui, vocês não precisam nem ir acompanhando, porque às vezes vocês podem boiar. Por exemplo, aqui no texto 1 é a lenda do xadrez. Vocês conhecem a lenda do xadrez? Na página 10. Então, eu recomendo que vocês leiam esse texto. A lenda do xadrez diz sobre o número de casas que você vai botando grão de trigo em cada casa. Então seria legal você ver esse texto, que é muito bem escrito. Esse texto aqui é de um autor chamado Malbatan. Então eu pus o texto inteirinho para vocês, certo? Leia, que é interessante, tá? Depois, no número 13, tem uma versão do texto assim: e o guerreiro não casou com a princesa. Tem tudo a ver com matemática, tá? Depois um texto: número possível de partida de xadrez. Nossa, isso é... E aí, aqui eu falo do negócio que eu falei na outra aula. Kasparov, foto do Kasparov, tá? Lutando contra o computador Deep Blue para ganhar o jogo de xadrez, tá? E aqui tá: IBM publicou o processo Deep Blue. Isso aqui é um texto bem antigo. Depois, na página seguinte, tem a diferença dos números em Portugal e no Brasil, tá? Só uma curiosidade, acho que a lenda de xadrez é mais interessante. Depois, aqui na página 17, vai falar dos megabytes, gigabytes, terabytes, até chegar no zettabyte, yottabyte. Tem o petabyte. Petabyte são 1000 tera, certo? Então aqui, se alguém quiser, depois vai entender o que é um hexabyte, zettabyte e yottabyte, tá? Que é bem mais que o petabyte. E aí tem o problema dos avós. O problema dos avós é um negócio que intriga. Vocês já repararam que vocês têm 2 pais, um pai e uma mãe, 4 avós, não é? Todo mundo tem 8 bisavós, tá? Biológico. Todo mundo tem 8 bisavós. Todo mundo tem 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós. Eu tenho 128 hexavós. Um dos meus hexavós é o nome de uma rua daqui de Muzambique. Nossa, você conhece? Só que não, ele morreu muito antes de eu nascer, sei. Então, muita gente sabe, né? Então, eu tenho, não tem só um, tem 128 hexavós. Então, pensa bem, só de chegar em hexavós, tem 128 sobrenomes. Então, hexavós é coisa de 200 anos atrás. Então, 200 anos atrás, tem 128 pessoas para gerar os 6. E eles com sobrenomes todos diferentes. Então, vocês pertencem a um monte de família. Daí, você tem 256 heptavós, 512 octavós, 1024 eneavós. Então, você tem 1024 pessoas há 300 anos atrás para gerar você. Se você continuar, 300 anos atrás tem 1024.
Se você pensar 1 milhão, há 1000 anos atrás, tinha que ter 1 milhão de pessoas para gerar você. Se chegar até a data do nascimento de Cristo, é maior do que a população do mundo para gerar você. Isso é um enigma. Mas é claro, que tem vários que são mesmo. Só para vocês terem uma ideia, todo mundo tem 8 bisavós, tem. Só que se teu pai for primo da tua mãe, diminui pela metade. Eu tive 9, então. Entendeu? E outra coisa, se você for analisar lá no passado, todo mundo tem um parentesco distante com todo mundo. Então isso aqui, o problema dos avós, é interessante. Depois é um texto sobre o Google. Pessoal, atenção. Esse texto sobre propagação de boatos ajuda a entender por que o Telex Free não funcionou. Senhor, página que é? Página... Não, é na seguinte, tá? Depois tem um problema chamado contador de areia, certo? Então, até a página, da página 10 à página 22, tem textos sobre números. Leia. Tira um tempinho em casa para ler, porque faz parte da cultura matemática, tá? E aí, para entender os números grandes, só para vocês terem uma ideia, o número de partidas possíveis de xadrez é esse. Ó. Não. Eu não posso escrever um número tão grande assim, tá? Não é prático. Por exemplo, deixa eu pegar um número grande aqui. Ó. Olha o número de partidas de xadrez possíveis. Deixa eu achar aqui. Ó, em 10 lances de jogo de xadrez, você jogou 10 vezes. Não precisa preocupar em olhar isso aí que vocês não vão achar. Ó, quantidade de jogo de xadrez, de partidas a serem jogadas nas 10 primeiros movimentos do xadrez, é esse o total de partidas possíveis. 3, 6, 9, 18, 0. 3, 6. É até difícil de ler esse número. Você consegue ler? Não. É um número meio grande. Nem sei se tem nome. A gente vai olhar o seguinte, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão, oitilhão, nonilhão. 169 nonilhões e os quebrados. Bom, para não escrever um número assim, o que você faz? Você conta quantas casas tem. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Não tem 32 casas para cá? Então o que eu vou escrever? Eu escrevo 1,695, até o número que eu quiser, porque eu vou aproximar, que é aproximado, vezes... Quantas casas que eu falei que tem até aqui? 32 casas. Então, para não escrever 32 casas, eu ponho isso aqui vezes 10 elevado a 32. O que eu faço? Eu ponho uma vírgula no segundo número, deixo um número só antes da vírgula, coloco algumas casas para arredondar, vezes 10 elevado a 32. Pode colocar até número. Eu posso escolher quantas casas eu quero pôr depois da vírgula. Mas isso, os matemáticos não vão... quando vocês forem estudar física e química, vocês precisam disso, tá? Por que vocês vão precisar disso? Isso é muito importante. Porque, só para vocês terem uma ideia, você vai fazer um problema, pessoal, que você quer calcular a massa do Sol. Pra vocês entenderem, deixa eu só dar um contexto. Por exemplo, existe um conceito chamado força. Força é o quê? Força é o que gera movimento
sobre alguma coisa. Então, para eu fechar a porta, eu não apliquei uma força aqui, certo? Se eu fechar a porta assim, ó, a força vai ser menor do que se eu aplicar assim. Você concorda? Essa força pode ser medida. Quanto mais força, maior a medida. A força é medida em newtons. Mas o newton, o que é o newton? O newton é o quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, para eu usar uma fórmula de física, fórmula diz assim, pessoal, presta atenção. Força é massa vezes aceleração. Certo? Para eu usar essa fórmula, eu sou obrigado a escrever a massa em quilos. Não posso pôr em toneladas. Eu sou obrigado a colocar a aceleração em metro por segundo ao quadrado, para a força ser em newton. E vamos supor que eu queira calcular a força aplicada sobre o Sol. O Sol. Se eu quiser a massa do Sol, eu escrevo assim, ó, 1,983 vezes 10 ao cubo quilos. Presta atenção. O que significa isso? A 30, elevado a 30. O que significa isso? Que a massa do Sol era um número que tinha mais 30 ali. Só que eu vou escrever os 30 ali? Não. Então, em física, vocês vão precisar usar isso. Em química, por exemplo, você vai calcular, por exemplo, falar de um próton. Próton é uma subpartícula do átomo. A massa de um próton é 1,65 vezes 10 a menos 24 quilos. Já vou explicar o que é menos 24. Tá? Então isso chama notação científica. Você precisa das potências para calcular a notação científica. Ó, então eu vou voltar para isso aqui. Para escrever número grande é um tanto de zero para frente, não é? Isso ajuda a notação científica. Para número pequeno, 10 elevado a menos 1 não é um décimo. Só que um décimo é 0,1. Que também é um décimo, né? Se eu fazer certinho, 10 a menos 1, um décimo. 10 elevado a menos 2, um centésimo. 10 elevado a menos 3, um milésimo. Vocês já aprenderam que é só por zero. Ó, isso é um centésimo. Isso aqui é um milésimo. Isso aqui é um décimo milésimo. Isso aqui é um décimo milionésimo. Isso aqui é um centésimo milionésimo. O tanto de número que eu vou pôr é o tanto de número que tem o expoente. Ó. Aqui não é 7? Então tem que ter 7 zeros. 3, 6, 7 e 1. Ali não é 8? Tem que ter 8 zeros. Certo? E o número de cada depois da vírgula é o... Certo? Deu para entender mais ou menos isso? Tá? Então a gente vai precisar escrever em notação científica. E eu vou falar depois de exercício de notação científica. Mas só para explicar para vocês, isso aqui, vou dar um exemplo. Só vou dar um exemplo. Por exemplo, em química tem um número chamado número de Avogadro, que tem a ver com quantidade de moléculas num certo espaço. Se eu tiver esse número aqui, 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falei, por que chama notação científica? Lembra que eu falei de física e química? Física e química são ciências. Tá? A matéria ciência do ensino médio chama física e química. Como é que eu escrevo isso em notação científica? Pegar só o primeiro número, 6,02, e conto os números ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 então aqui, 22, 23. Certo? Então esse é o número de Avogadro. É mais fácil escrever assim do que assim, não é? Assim não é mais fácil escrever do que escrever tudo aquilo ali? Imagina se eu tinha que fazer conta com aquilo ali. Se eu tiver que fazer conta de vezes ou dividir com isso aqui. É mais fácil fazer
conta com aquele número ali, tá? A gente vai ver depois o negócio chamado anotação científica. Eu recomendo vocês lerem esses textos primeiro, para ficar mais fácil, tá? Eu combinei com o Júlio que ele vai resolver alguns exercícios dessa matéria com vocês. Só deixar a luz apagada para ele, tá? Você vai pegar? Então, Você tem uma apostila azul? tem, tá ali. Eu tenho uma aqui com... Não, tem uma ali. Abre lá. Júlio, pode ficar à vontade. Eu vou sentar aqui agora, você é aluno. Não, não vai gravar não. Vai,